Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado, eu sempre estou feliz aqui com a sua presença neste nosso espaço aqui dedicado a atender às suas questões, ok? Eu sou Natsa Matias, comigo nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Olá, pastor. Olá, Natsa, é um prazer estar contigo aqui todo dia e também com você, nosso querido ouvinte. A satisfação tê-lo como aquele que escuta a palavra de Deus e as orientações e conselhos que a gente tem dado aqui. Obrigado pela sua audiência. Há uma música, pastor, que a gente canta para as crianças nas igrejas, né? Os que são evangélicos, que estão ouvindo esse programa, talvez conheçam. Diz assim: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Eu me lembro, era menino quando eu vi isso. Eu fui ensinado a cantar essa música aí. E tem uma estrofe que diz que quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Bom, então uma das ênfases dessa canção está sobre a necessidade de se ler a Bíblia. Mas por que ler a Bíblia? Não é um livro escrito apenas por simples homens, como algumas pessoas costumam dizer, que colocaram ali uma porção de apenas boas dicas para viver. O que significa ler a Bíblia e como devo ler esse livro? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor, então, como e por que as pessoas devem ler a Bíblia? Natsan, primeiro nós temos que entender o que é a Bíblia. Sim. Por um lado, ela de fato é um livro humano. Uhum. Ela foi escrita por pessoas como eu e você, que eram membros, parte de uma sociedade, de uma cultura, empregaram uma língua conhecida para escrever e tinha uma visão de mundo que era pertencente à sua época. Então, nesse sentido, nós podemos falar da Bíblia como sendo humana. Sim. Ou seja, e isso até é uma dificuldade, né, na hora de ler a Bíblia, porque as pessoas que escreveram a Bíblia, tanto o chamado Antigo Testamento como o Novo, elas, primeiro, moraram numa cultura que, eu não vou dizer que ela não existe mais, mas que não é equivalente hoje, que é a cultura do Antigo Oriente. É desatualizada, a gente pode dizer? Não tem a ver, embora hoje haja o Oriente, não é? Mas a cultura, ou as culturas onde a Bíblia nasceu, elas não existem mais. Por exemplo, o Império Romano, a própria vida da Palestina, sob o comando dos judeus e do sinédrio da época, a própria cultura grega, que influenciava todas as camadas da sociedade nas cidades dominadas e ocupadas pelo Império Romano, esse ambiente não existe mais. Sim. Então, e é claro, a gente sabe que as pessoas, elas refletem o ambiente em que elas estão. Então, os autores bíblicos escreveram a Bíblia num contexto que não existe mais hoje. E escreveram também há muito tempo atrás. Todos eles estão mortos. Veja a dificuldade. Se você me manda aí um WhatsApp dizendo: Augustus, a gravação vai ser amanhã às 9. Sim. Eu sempre posso mandar um de volta e perguntar 9 da manhã ou 9 da noite. Sim. Mas eu não tenho como mandar um WhatsApp para o apóstolo Paulo e perguntar para o apóstolo Paulo: Paulo, o que é que você quis dizer com o que farão os que se batizam pelos mortos? Você está dizendo que é para se batizar pelos mortos? Entende? Eu não posso me comunicar com Moisés, com Pedro, com Tiago, para perguntar a explicação, o que é que eles queriam dizer com determinadas passagens difíceis, né? Temos também o problema da língua. A Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, no Antigo Testamento, e grego no Novo, que é diferente, é o grego koiné, é o grego diferente do que se fala hoje. Sim. Tá certo? Existe alguma semelhança, mas não se confundem. Então, tudo isso torna a leitura da Bíblia, eu sei, um pouco complicada, um pouco difícil. Mas, por outro lado, e aqui que está o ponto, né, respondendo a sua pergunta, nós cremos que a Bíblia ela é divina, porque estas pessoas falaram, escreveram, registraram o que elas registraram debaixo da orientação do Espírito de Deus, que preservou que elas escrevessem algum erro, alguma coisa errada. E isso tanto erro geográfico como histórico e especialmente teológico, doutrinário e espiritual.
O que eu estou querendo dizer, em resposta à sua pergunta, é que nós devemos ler a Bíblia porque ela é a revelação que Deus nos deu. Revelação essa que veio através de canais humanos, pessoas como eu e como você, e, portanto, ela é inteligível, ela nos compreende, ela é adaptada à nossa situação. Ela responde a perguntas próprias do ser humano. Os autores bíblicos eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Então você vai encontrar nesse livro a revelação que Deus fez de si mesmo e a solução que ele tem para as nossas necessidades e para os nossos problemas. Eu devo ler a Escritura porque é nela que eu vou ouvir a voz de Deus. Eu sei, Nathan, que tem muita gente hoje que alega ou diz ou até reivindica que conversa com Deus e que ouve Deus falando. Eu não quero entrar aqui na questão das experiências pessoais que cada um diz ter com Deus. Sim. Tá certo? Eu, pessoalmente, nunca ouvi a voz de Deus audivelmente. Nunca ouvi, nunca Deus me apareceu num sonho ou numa visão. Mas, quando eu leio a Bíblia, é como se eu estivesse ouvindo o próprio Deus falando. De fato e realmente, né? Eu até faço até um trocadilho interessante, que eu acho que é interessante, né? Não sei se os nossos ouvintes vão achar. Eu digo assim, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente ou em alta voz? Leia a Bíblia em voz alta. Sim, tá certo? E aí você, de qualquer forma, está ouvindo a palavra de Deus. Então é por isso que a gente deve ler a Escritura, a Bíblia Sagrada. Além da sua antiguidade, além do fato de que ela sobreviveu todos estes anos, 2000 anos, a todo tipo de ataque, ataque da crítica moderna, a crítica de ateus, ela foi queimada, ela foi abolida, ainda hoje ela é proibida em alguns países, nos quais ela, às vezes, é levada de contrabando, manipulada, torcida, mas ela permanece como o livro mais vendido e mais lido do mundo até o dia de hoje. Então, a gente tem aí aquele famoso filósofo francês, o Voltaire, que ele era um crítico, né, ateu, crítico da Bíblia, morreu lá em 1778. Ele, antes de morrer, ele afirmou-se com muita certeza e convicção de que a Bíblia seria ultrapassada, ou seja, com o crescimento, né, do conhecimento, enfim, com a evolução, entre aspas, do ser humano, a Bíblia ficaria ultrapassada e ela não teria qualquer valia, digamos assim, nenhuma aceitação, estaria jogada aí, quem sabe, apenas dentro de alguma caixa aí que as pessoas pudessem apenas por curiosidade pesquisar, para quem sabe ter alguma informação histórica sem nenhum valor espiritual. E obviamente que isso não aconteceu, né? Já se passaram aí mais de quase 250 anos, né, depois da morte de Voltaire, e a Bíblia continua aí, sendo um dos livros mais vendidos. Por quê? Exatamente, porque embora ela tenha sido escrita por pessoas de uma cultura muito antiga e que não existe mais hoje, todavia elas foram inspiradas pelo Deus que é eterno. E o que Deus disse a estas pessoas há milhares de anos passados é a mesma coisa que ele nos diria hoje. É por isso que as pessoas, quando leem a Bíblia, elas se veem ali. Elas veem os seus problemas sendo tratados, elas encontram solução para os problemas, porque, num certo sentido, Nathan, os problemas do homem moderno, ou as questões existenciais do homem moderno, são as mesmas de 2000 anos, 3000 anos atrás. Todos nós queremos saber quem nós somos, a origem do mal, por que que as pessoas são malvadas, por que que coisa ruim acontece com gente boa, o que é que tem depois da morte. O que é que deu errado? Né? O que é que deu errado na minha vida, por que é que eu estou sofrendo, eu preciso de orientação para o meu casamento, como lidar com questões financeiras, qual é o meu lugar na vida, ou qual é a vocação que eu tenho. Então, estas são questões eternas, são questões que sempre acompanharam a humanidade. Então, o que Deus disse sobre isso para um hebreu
morando há 3.000 anos atrás no coração da Palestina, num certo sentido é a mesma coisa que ele nos diria hoje. É claro, guardadas as devidas diferenças de cultura, de língua, de situação, mas é basicamente a mesma coisa. A Bíblia trata de um tema que sempre foi importante para o ser humano, que é a questão da sua identidade. Quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu sou assim, existe um Deus, posso me reconciliar com esse Deus, posso ter comunhão com esse Deus, e o que é que vai acontecer comigo depois da morte? Isso sempre acompanhou a humanidade. Como a Bíblia dá uma resposta, e uma resposta satisfatória a todas estas questões, por isso que ela é sempre atual, sempre atual. Algumas pessoas podem dizer, por exemplo, tudo bem, a Bíblia vai me confortar, me consolar, e elas podem chegar à conclusão, mas a leitura da Bíblia ela pode ser também substituída pela leitura de um livro de autoajuda, por exemplo, aquele chamado sucesso, né, um best-seller que vendeu muito, tal de O Segredo, de Rhonda Byrne. Ele não substitui, então, essas pessoas podiam dizer, substitui tranquilamente a Bíblia. Não substitui, pelo fato de que a Bíblia é um livro único. Não é? No nosso entendimento, é o único livro que foi, de fato, escrito debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, de forma que aquilo que está escrito é aquilo que Deus gostaria de me dizer. Não estou desprezando o valor que os escritos humanos modernos, eles podem nos dar. Tem muita coisa boa escrita aí, que é bom ler e sempre bom, mas a Bíblia é insubstituível. Ela tem mudado a vida de milhares de pessoas, centenas de pessoas. A gente conhece casos e mais casos de pessoas que, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, elas tiveram suas vidas mudadas, suas vidas transformadas. Pessoas que passaram a ter significado e sentido depois que a mensagem da Bíblia falou aos seus corações. Ok, então não há nenhum outro livro que nós podemos chamar de Palavra de Deus. Não. Somente a Bíblia. Só a Escritura Sagrada é a Palavra de Deus. Ok, foi uma pergunta retórica, obviamente, né? Mas é bom porque às vezes nossos ouvintes podem ter confusões muitas vezes. Então você ouviu aí a nossa conversa em torno desse tema, pelo qual você deve tomar toda a sua atenção e ler a Bíblia. Pastor Augustus falou agora há pouco, se você quiser ouvir a voz de Deus em silêncio, leia a Bíblia em silêncio. Se quiser ouvir em voz alta, leia em voz alta. Outra pessoa certa vez disse, você quer saber o seu futuro, leia a Bíblia. Não é? Perfeitamente. Então vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Bem, nosso tempo chegou ao final. Nós conversamos hoje sobre a leitura da Bíblia. Esperamos que tenhamos te ajudado com este tema. Obrigado pela sua audiência. Nosso e-mail em poucas palavras, @terra.com.br. Pastor Augustus. Nadson, obrigado pelo trabalho de hoje. E a você, querido ouvinte, eu deixo aqui uma frase do famoso João Wesley. Ou esse livro o afastará do pecado, ou o pecado lhe afastará desse livro. Deus o abençoe. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade,
à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68,